A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade em sua presença. Desde já eu te convido a se inscrever no canal ali do YouTube, ative as notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado, amém? E deixe também o seu like e juntos vamos adorando ao Senhor. Neste dia, amados, eu quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 25. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas como nós precisamos aprender da palavra, nós temos que meditar, né? Temos que ler, entender, para depois então o Espírito Santo de Deus ir ministrando ao nosso coração o que Ele tem a falar com cada um de nós. É necessário meditar, é necessário conhecer as Escrituras e entender a cada momento o que Deus quer falar com nós. Amém? Amados, a palavra de Deus, o livro de Gênesis capítulo 26, nos fala sobre Isaque. Amém? E aqui diz, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher. Disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano com 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais
poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e o fez assento no vale de Gerá, e habitou lá. Tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e o chamou pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, seus servos de Isaque naquele vale e chamaram ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda, porque houve contenda entre eles. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Vemos nessa mensagem, amados, louvado seja o nome do Senhor, Isaque, no meio dos filisteus. Havia um processo de fome, havia um momento de dificuldade. E agora Isaque e Rebeca estão no meio dos filisteus. Mas quando Isaque ele chega até Gerá, ele não se apresenta ali como o esposo de Rebeca. Ele diz que ela é sua irmã. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Abimeleque, o rei dos filisteus, observou o procedimento de Isaque com Rebeca e então logo pôde dizer: não é sua irmã, ela é sua esposa. Por que mentiu para nós? Nós vemos aqui um servo do Senhor, a qual Deus tem um propósito na vida dele, Deus tem um chamado, uma promessa, pois a promessa que Deus fez a Abraão também estava sobre a vida de Isaque. E nós vemos que o Senhor diz assim: olha, não desça ao Egito, habita na terra que eu vou te dar, que eu te disser. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer próspero, pois as promessas que eu fiz na vida do teu pai também estão sobre a tua vida. Mas, amados irmãos, vemos, louvado seja Deus, um cenário onde muitas vezes, por algumas situações, nós vamos ali, buscando fazer do nosso jeitinho. Muitas vezes Deus ele está dizendo para mim e para você: faz desse jeito, mas nós queremos fazer do nosso jeito, sem buscar muitas vezes a orientação de Deus. Mas nós precisamos buscar a orientação de Deus para tudo que nós vamos fazer, principalmente quando nós estamos em território desconhecido, quando nós estamos habitando em lugares que nós sabemos que vai se levantar pessoas ali como inimigos, como perseguidores. Muitas vezes Deus permite situações, ou muitas vezes até nós nos colocamos em lugares aonde vamos ser perseguidos, aonde vamos ser invejados. Isso acontece em estados, países, cidades, no meio da parentela. Muitas vezes passamos por esses tipos de provação na nossa vida. Estamos no lugar aonde muitas vezes ali naquele lugar nós vamos ser afligidos. Mas a palavra do Senhor nos mostra aqui algo que é para que nós venhamos observar. Há uma bênção, há uma promessa sobre a vida de Isaque. Mas Isaque está ali, no meio dos filisteus. Isaque ele entra em Gerá, mas ele diz
Louvado seja Deus, que Rebeca é sua irmã. Ele mente. Servos de Deus, nós não podemos andar com mentira. Porque como nós vamos dar testemunhos, como que nós vamos fazer a vontade de Deus se nós ficarmos mentindo? É claro que ele estava com medo. A palavra do Senhor diz que Rebeca era muito formosa e ele temia que os filisteus tirassem a sua vida para poder estar com Rebeca. Nós entendemos pelo lado humano o medo dele, mas vemos pela nossa vida e comunhão com Deus que é necessário confiarmos no Senhor e falarmos a verdade. Você vai ver mais adiante que o rei Abimeleque, ele chega diante de Isaque e diz para ele: por que mentiu para nós? Rebeca não é sua irmã, é sua mulher. Se facilmente algum destes homens tivesse deitado com ela, você teria trazido sobre nós um grande delito. O rei já estava ali se posicionando e dando um chacoalhão a Isaque, dizendo: por que você está mentindo? Sabe o que eu entendo por isso? É que Deus ele está dizendo para mim e para você que não importa o lugar que nós estejamos, seja em terras conhecidas ou desconhecidas, entre amigos ou entre inimigos, fale sempre a verdade. A verdade não vai ser aceita por todos, nem todos vão querer ouvir, nem todos vão querer aceitar, mas é melhor a verdade do que a mentira. A mentira produz a morte, a mentira produz o engano, a mentira produz a destruição. A verdade, a princípio, ela pode trazer algumas situações difíceis, porque nem todos estão acostumados com a sinceridade, a ouvir a verdade. Mas Deus diz, aleluia, que nós devemos andar em sinceridade e na verdade. Amém? Se ali aqueles homens tivessem deitado com Rebeca, Deus com certeza iria puni-los. E o rei Abimeleque logo diz: louvado seja Deus, você teria trazido sobre nós um delito, um pecado. Você vê que aqui ele se posiciona a dizer: nós não podemos tocar nesta mulher porque ela é comprometida. Você entende, aleluia, que até o rei, dos filisteus, ele se posiciona diante, aleluia, do homem de Deus para dizer: eu não posso tocar na tua esposa. E é isso que Deus quer trazer para os dias de hoje. Amados irmãos, nós como mulheres casadas, os irmãos como casado, temos que ir ali, um cuidar do outro, O irmão cuida da sua esposa, a esposa cuida do esposo, sem darem nenhuma brecha, para que o maligno possa entrar, para que o maligno possa destruir. A igreja está entendendo o que Deus está falando? Louvado seja Deus, porque quando nós abrimos brechas e o adversário toca, ele entra, vem sobre a vida da pessoa destruição, sobre a família. E por que há tanto divórcio? Por que há tanta situação difíceis? Porque muitas vezes há legalidades. Aqui, neste momento, Isaque teve seus motivos, mas aqui foi aberta uma legalidade para o inimigo, porque foi a mentira. O pai da mentira, quem gosta da mentira, quem vive na mentira, é o adversário. Então houve aqui uma legalidade. Se aqueles homens tivessem ido deitar com aquela mulher, eles iriam ali inocentemente, porque não sabiam que ela é esposa de Isaque. Então, se ele já tivesse chegado, mesmo temendo, mas falando a verdade, todos já estariam cientes. O importante, aleluia, é nós sermos sinceros, porque Deus guarda, Deus livra, mas Deus também se agrada da nossa sinceridade, Deus, ele mostra aqui nessa passagem, amados,
o quão importante é ser escolhido de Deus, ter um compromisso com Deus, porque até os inimigos, até aqueles que são de terras distantes, até aqueles que servem a outros deuses, têm que respeitar a tua vida, a vida da tua esposa e vice-versa, a tua família, porque vocês, aleluia, são instrumentos de Deus, são escolhidos do Senhor, é a igreja de Deus. Amém? E sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida dos seus filhos, há promessas. Promessas essa que não pode ser destruída, porque o inimigo quer fazer isso, ele quer destruir. O Senhor vai dizer aqui nesta palavra, amados irmãos, para mim e para você, que Abimeleque, ali fala para todo o povo que ninguém poderia tocar, nem Isaque e nem Rebeca, porque se assim neles tocassem, eles morreriam. O pecado, ele traz a morte, né? Eu quero te dizer neste momento, aqui esta mensagem, louvado seja Deus, não está falando de pecado carnal, não está falando de adultério, não está falando de prostituição. Mas Deus ele está ministrando ao nosso coração, amados, a importância da obediência, da sinceridade, da sabedoria e do posicionamento de homens e mulheres de Deus. Somos falhos, imperfeitos, mas Deus não quer que nós venhamos dar legalidade ao adversário. Deus não quer que nós venhamos permitir que ele tenha acesso à nossa família, ao nosso casamento. Amém? Aqui você vai ver que a palavra de Deus diz que Isaque semeou naquela terra e ele colheu sem medidas. O Senhor o abençoou. Porque Deus abençoou Isaque mesmo ele estando ali diante de uma situação a qual ele mentiu, diante de um povo que servia a outros deuses? Por que Deus o abençoou? Por que Deus nos abençoa? Porque nós confessamos a Ele nossa fragilidade. A Bíblia não nos relata aqui, mas certamente no seu íntimo, dentro da sua tenda, louvado seja Deus, no seu particular, ele clamou a Deus e ele falou ao Senhor, né? Porque nós como seres humanos nós falhamos, mas como servos de Deus devemos aprender a conversar com Deus e suplicar perdão, graça e misericórdia sobre a nossa vida. Porque o Senhor Jesus, ele entende, amém? E ele te perdoa, ele cura e ele te abençoa. Porque a promessa de Deus sobre a tua vida já foi decretada. A única pessoa que nos impedirá de alcançar o propósito de Deus em nossa vida somos nós mesmos. Ninguém impede o agir de Deus na sua vida. Quem impede o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Quando nos posicionamos e permitimos que as palavras de acusação, as palavras de derrota, as afrontas e tantas outras coisas que as pessoas falam sobre nós ou contra nós venham nos paralisar. Mas quando você ouve por um ouvido e pelo outro sai, você segue adiante porque você sabe quem você é e você sabe que Deus te conhece e Ele sabe como é a tua integridade diante dele, você prossegue, você prospera, porque o teu compromisso não está com o que os outros pensam. O que as pessoas pensam ao teu respeito não forma o teu caráter. O que as pessoas pensam ao respeito da tua família não é o que Deus vê lá dentro, louvado seja Deus, quando as portas estão fechadas. Então o teu compromisso é com Deus. Isaque disse a minha irmã, quem olhava era a irmã dele, mas de repente Abimeleque olhou e disse assim, ei, o posicionamento dele com ela é diferente. É esposa. Então nenhum homem daqui poderá tocar, e aquele que tocar morrerá. Deus começa a abençoar Isaque. Deus começa a prosperar a vida de Isaque. Os filisteus que ali estão começam a ficar indignados, começam a invejar. Você vê que quando o homem e a mulher de Deus se posicionam e o propósito de Deus começa a se cumprir na vida deles,
o inferno fica em choque. O diabo fica furioso. Aí ele levanta o vizinho da frente, de trás, do lado, do outro. Levanta a parentela, levanta irmão na igreja, levanta o chefe lá no trabalho, levanta aquele seu companheiro ali no serviço. E é tanta coisa, é tanta situação difícil, é tanta humilhação. E aí você se levanta e quer fazer, alguém vem e diz assim, você não vai conseguir, né? Porque tentam interferir. Tentam atrapalhar, por quê? Porque está vendo você prosperar. Sabe que sobre a tua vida tem uma promessa, sabe que você serve um Deus poderoso e eles não querem te deixar prosperar. Eles não querem ver você crescer. Eles querem te ver ali, ó, parado, posicionado. Muitos olham para nós e querem nos ver como um poste, plantado ali. Mas Deus não nos fez para ser um poste. Deus nos fez, aleluia, para sermos mais que vencedores. Deus te criou para que você possa ser mais que vencedor. Então se levante em nome do Senhor Jesus Cristo e deixa Deus agir na tua vida para que o propósito dele se cumpra. Vai vir pessoas, vai vir situações difíceis, vai. Mas quem te chamou não foi Deus? Quem fez a promessa não foi Deus? Então deixe que se levante. Você vai ver aqui que chega um momento que Abimeleque, ele diz para Isaac, olha, aparta-te de nós, porque tu tens se tornado, né, muito poderoso. Deus estava prosperando na vida dele. E quantas vezes as pessoas elas ficam furiosas porque não aguentam, não suportam ver Deus agir na tua vida, ver Deus prosperar na tua vida. Tem pessoas que param até de falar com o outro porque não suporta ver a pessoa crescer. E isso, irmãos, é errado. Isso é totalmente fora dos propósitos de Deus para a vida de um cristão. Como eu posso dizer que eu sou cristã, que prego a palavra, que amo o meu irmão, se eu fico com ódio, se eu fico irada, se eu tenho inveja, quando eu vejo o meu irmão prosperar? Seja no seu ministério, na sua família, na sua vida profissional. Se ele está prosperando é porque ele está se esforçando. Se Isaac estava prosperando é porque havia esforço. Certamente Isaac não ficava deitado o dia inteiro dentro da tenda, dormindo. Porque se ele ficasse assim, não ia ter prosperidade. Tem pessoas que ficam deitadas e acham que a prosperidade vai cair do céu igual chuva. E não é assim. Precisamos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte para que Deus cumpra em nós o propósito dele. Amém? Então, Isaac se posiciona, Deus começa a prosperar, porque já vinha na vida dele, desde Abraão, seu pai, uma promessa. Aonde, ele chegar, Deus haveria de prosperar, de abençoar. A sua descendência seria próspera. Então já há uma bênção sobre a vida dele. Então é claro que se ele se esforça, essa bênção vai se multiplicar. A palavra do Senhor diz que então Isaac se foi dali, e assentou-se no vale de Gerar e habitou ali. Você vai ver que agora começa uma situação ainda mais delicada. A palavra do Senhor vai dizer que cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale um poço de águas vivas. Mas só que os pastores de Gerar e os pastores de Isaac começaram a contender entre si, Por quê? Porque os pastores de Gerar diziam que aquele poço era deles. E começou aquela contenda. E a palavra do Senhor diz que aquele poço é o poço de Ezeque, que significa contenda. Tem pessoas que não podem ver você fazer nada que ele se levanta com contenda. Você já observou isso? Você vai ali, vamos usar aqui uma ilustração. Você cava o seu poço, você se esforça, o sol está escaldante, O suor desce ali pelo seu rosto.
Muitas vezes você fica com sede, o corpo está ali quente, louvado seja Deus. As suas estruturas físicas já estão se cansando também. Por quê? Porque você está cavando um poço. Tem esforço, né? Tem o tamanho certo, a profundidade certa para você chegar até o lugar onde vai ter água. É esforço. Você está se esforçando aí quando a bênção chega, quando começa ali, ó, fluir a água, alguém chega e diz assim, ei, pode sair daqui. Isso daqui tudo é meu. Pode fazer o seu poço em outro lugar. Não, mas eu trabalhei, eu me esforcei e eu fiz. Não, pode sair daqui. E aí se levanta a contenda, o espírito maligno da contenda, da destruição. Contenda que muitas vezes leva até morte. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos nos esforçando, estamos cavando nossos poços, estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos cuidando da nossa família. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa casa, cuidando da nossa família, nos esforçando e se levanta pessoas com contenda contra nós? Se levanta pessoas com situações para nos afligir e trazer contenda, intriga e discórdia. Mas que o sangue de Jesus repreenda todo espírito de contenda, que todos os contendeiros sejam alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, porque ainda há um Deus sobre esta terra, sobre o céu, que liberta, que transforma, e não tem contenda, não tem diabo que se posicione de pé diante de um escolhido de Deus e prospere, porque quem prospera é o escolhido de Deus. Você vai observar, louvado seja Deus, que ali agora eles cavam o segundo poço. E também porfiaram sobre ele, por isso chamou o nome de Sitna. Ali houve inimizade. Quantas pessoas, né, estão sofrendo isso? A inimizade. Pessoas que eram seus amigos, mas quando viram você começar a prosperar, quando viram a água ali fluir, né? Os seus sonhos começaram a brotar, seu casamento dar certo, seu filho entrar na faculdade, a sua loja prosperar, o seu emprego prosperar, começaram a olhar e dizer assim, você tá vendo? Olha lá quem era e como tá agora, né? Aqueles amigos que muitas vezes são como amigo de Jó, né? Na frente fala uma coisa, mas ali por trás malha as inimizades. Vêm os inimigos, vêm os levantes. A palavra do Senhor, aleluia, ela nos alerta, amados, que nós precisamos ser vigilantes. Porque enquanto nós estamos trabalhando, nos esforçando para fazer o que é certo, sempre vai ter alguém ali, trabalhando do outro lado, para tentar destruir os nossos sonhos. Por que muitas pessoas não conseguem prosperar? Porque quando você cava os seus poços, quando você começa a prosperar, quando você ingressa numa faculdade, ou num trabalho, ou num relacionamento, se levanta alguém. E essa pessoa vem com crítica, com inimizade, com palavras negativas, e você para, você estaciona, você paralisa, e você começa a absorver para a sua vida tudo aquilo que aquelas pessoas falaram e se esquece de tudo aquilo que Deus já projetou para você e de tudo que você já conquistou. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, não dê ouvido às inimizades, não dê ouvido a tudo isso, mas continue firme e constante, alcançando os bens de Deus para a tua vida, as promessas de Deus para a tua vida. Amém? O teu alvo é Cristo e o teu foco está à frente, não atrás e nem para os lados. Eleva os teus olhos acima das dificuldades, porque é do Senhor que vem o teu socorro. A palavra do Senhor vai dizer que agora eles cavam o poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor. Então, ali o Senhor abençoou, né? Alargou, louvado seja Deus. Houve ali, louvado seja o nome do Senhor, uma providência. Deus expandiu, Deus alargou, Deus enviou ali, o socorro. Deus disse, agora
ninguém vai tocar, ninguém vai entulhar, ninguém vai impedir. Porque Deus, Ele vai permitindo situações, mas chega uma hora que Ele diz assim: ei, já deu? Acabou? Né? Para de tocar no meu ungido. Eu permito a prova, mas esta prova ela tem um começo, meio e um fim. Porque é nas provações que nós somos forjados a ter um caráter verdadeiramente de cristão, de servo, que adora a Deus não porque Ele pode nos dar algo, mas adora a Deus porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. A passagem, aleluia, nos diz que ali, nesse momento, ele também vai a Berseba. E ali Deus fala com ele. E Deus fala com Isaac de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Ele diz assim: eu sou. O homem não é a igreja. Deus, ele é. E é Deus que está fazendo você prosperar. É Deus que vai fazer prosperar. Deus está dizendo que ninguém vai entulhar os teus poços. Ninguém vai mais impedir a tua vitória. Deus está dizendo: vai avante, prossiga, porque eu sou. Escute, ele é. Ele diz a Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Você vê que o amor de Deus é tão grande, o cuidado de Deus é tão grande, que Abraão já não estava mais sobre a terra, mas a fidelidade, aleluia, a comunhão de Abraão com Deus ainda estava viva e estava, aleluia, sobre a sua descendência, louvado seja Deus. Que nós possamos deixar também, amados, um legado sobre a nossa descendência. Que nossos filhos, netos, bisnetos, aleluia, aqueles que virão após nós, possa ter Jesus em suas vidas, possam ser instrumentos de Deus. Eles possam ouvir falar de mim e de você como uma pessoa usada por Deus, como um servo que andou em sinceridade, como um homem e uma mulher que eram imperfeitos, mas estavam buscando a Deus todos os dias, em Deus a perfeição para morar no céu. Jesus não escolhe a minha vida e a tua vida porque nós somos perfeitos, bonzinhos. Não. Ele sabe que nós não somos perfeitos, nós não somos bonzinhos. Nós somos imperfeitos e praticamos iniquidades. Mas Deus, Ele diz para mim e para você que nós precisamos buscar a santificação, porque sem ela nós não vamos agradar a Ele, não vamos estar com Ele. Então, dia após dia, Deus Ele vai nos libertando, nos lapidando, nos forjando e nos fazendo mais sincero a Ele, mais obediente a Ele, e assim Ele vai cumprindo na nossa vida a promessa dEle. Você vai ver que, então, para nós fecharmos aqui, Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali o poço. Água significa vida, amados. Se tem água, tem vida. Sem a água não existe vida. Você pode ter terra, mas se você não tiver água, você não consegue nem plantar. Você pode ter a terra e a semente, mas se você não tiver água, fica difícil você ter uma plantação boa. Você pode ter o alimento, mas se você não tiver a água para fazer o preparo do seu alimento, você vai fazer o seu alimento como? A água é vida. Louvado seja Deus. E na nossa vida espiritual, a água nos purifica. A água do Espírito de Deus traz purificação. A água também é alimento para a nossa vida física e espiritual. Então receba hoje de Deus vida, receba o alimento, receba o renovo, a libertação, a cura, a transformação de Deus para a tua vida e para a tua casa. E profetize em nome de Jesus: ninguém vai mais entulhar os meus poços. Ninguém vai mais interferir na minha vida conjugal, espiritual, sentimental, profissional, na minha
vida em nenhuma forma, porque eu não vou permitir que palavras negativas, que invejosos, aqueles que vêm com contenda, inimizades, aqueles que se levantam com situações difíceis, atrapalhe o meu Deus de agir na minha vida. Eu vou prosseguir. E como é que eu vou prosseguir, irmã Robevânia? Eu vou edificar um altar. Antigamente, amados, era um altar. Colocava as pedras, preparava tudo. Tinha que ter ali o animal. Hoje, você pode entrar dentro do teu quarto, você pode estar aí no teu carro, você pode estar aí no teu trabalho, na escola, aonde você estiver, você pode conversar com Deus. E é claro que você pode ter um cantinho especial dentro da tua casa para dobrar o teu joelho e ser ali, né? O teu altar de comunhão com Deus e você ofertar ali o seu momento de oração, o seu momento de louvor, o seu momento de meditar na palavra, porque eu quero lhe dizer, amados, medite na palavra de Deus, aprenda mais de Deus. Nós precisamos orar, sim, precisamos orar, mas nós também precisamos ler a Bíblia e compreender o que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós lemos e a princípio não entendemos, mas a cada momento o Espírito Santo ele vai se revelando e ele vai falando conosco. Então entenda hoje que é necessário, diante de tudo que nós passamos, diante de provações, inimizades, contendas, invejas, retaliações, enfermidades, tantas coisas que nós enfrentamos no dia a dia, é necessário sempre estarmos com um altar preparado para ofertarmos a Deus o melhor de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. Compartilhe esta palavra, amados. Compartilhe, porque Deus vai fazer milagres em muitas vidas através deste áudio, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos hoje e sempre. Fiquem todos na paz.